Olá, espero que esteja tudo bem com você. Eu sou o Fábio Lacerda e esse aqui é o nosso podcast Pode Crer pela Rede Super de televisão. Você é muito bem-vindo, você que assiste pela Rede Super, pelo YouTube, pelo Facebook, por todas as nossas redes sociais. Seja muito bem-vindo, participa com a gente, interage com a gente, manda uma mensagem aí. Você é o nosso convidado especial. Olha, essa semana que passou, você sabe que foi a semana do Carnaval. A semana do Carnaval. E nós estamos aqui hoje com o Leandro Jarrell. Leandro Jarrell, que é pastor e jornalista também, e fez um estudo exclusivo sobre o Carnaval. E a gente quer falar desse assunto porque, sabe, Leandro, quero começar primeiro agradecendo a sua presença, viu? Obrigado, você que faz parte dessa casa, já trabalhou aqui na Rede Super e hoje trabalha em outras emissoras. Eu quero começar então agradecendo a sua presença, viu? Estou feliz de você estar aqui com a gente, para a gente falar desse tema. E quero começar te fazendo uma primeira pergunta. Vai lá. Por que o pessoal do carnaval, que faz o carnaval, que das escolas de samba, ama tanto falar de Jesus? Falar mal, né? A gente fala de Jesus, mas eles querem desconstruir tudo aquilo que a gente faz. Pastor, acho que a primeira resposta, ou a resposta mais básica, é porque são ímpios, né? São filhos das trevas, e os filhos das trevas estão aí para isso mesmo, né? Eu, particularmente, não me escandalizo com esse tipo de coisa, porque os frutos de uma árvore mal, uma árvore ruim, são frutos podres, né? Então não é de se esperar coisas bíblicas, coisas maravilhosas, valores abençoados de uma festa cujo nome é Carnaval, que significa, como todo mundo sabe, festa da carne. Então, o que a gente pode esperar justamente são frutos da carne, são coisas contrárias àquilo que o cristão ele crê e apoia. A gente sabe que não adianta a gente fazer nenhum trabalho específico e nem falar massificantemente contra o carnaval, na esperança de que acabe o carnaval, ore para que acabe o carnaval. Eu acho que isso nunca vai existir, porque isso aí só tá dentro de uma das questões das maldades que existem no mundo, né? Tirando o carnaval hoje, existem festas por aí também muito piores que o carnaval, mas é porque o carnaval, como existe o feriado do carnaval e a televisão dá muita ênfase para os temas das escolas de samba, a maioria dos temas sempre vem para agredir a Jesus, para agredir a Deus, né? E como se isso fosse afastar alguém da igreja, ou como se Deus fosse ofender, ou se ofender, né? Ficar chateado com isso, ou castigá-los, né? Deus não vai castigar nenhum deles por causa disso, aquilo ali é ruim para eles por causa de outras coisas que vai interferir na vida deles. Mas o que eu quero te perguntar é o seguinte: a nossa geração acaba, se ela não for cuidada, ela acaba relativizando e vendo essa questão, porque existe esse carnaval lá da Sapucaí que só mostra coisa demoníaca, né? Tudo é ligado a um sexo depravado, tudo é ligado a colocar Jesus como derrotado e exaltar Satanás. Aí você fala, você tá falando isso, a pessoa, né, pode ver e falar assim, você está falando isso porque você é pastor de igreja. Não, estou falando isso porque eu liguei minha televisão e eu vi. É óbvio. Né? Por isso que eu estou falando, só por isso. Bebida, sexo, droga, adultério, tudo tá ligado a essas coisas. Abuso sexual, parece que abre-se um parêntese e libera tudo. Depois a gente volta a criticar certas atitudes. E existe um outro carnaval paralelo a esse, que é o que eles chamam de bloquinho de carnaval nos bairros. Então tem as marchinhas, são as musiquinhas, uma coisa inofensiva, e a mãe leva a criança e leva o bebezinho fantasiado e tal. E eu acho que os jovens da igreja, se a gente não toma um cuidado, eles começam a relativizar isso aí. Achar, não, mas isso aqui não tem problema. Isso aqui não está acontecendo nada demais, não tem ninguém aqui vestido de demônio, nada disso, né? Então, tem muitos crentes indo e postando, né? Mãe levando filho no carnaval, cristão. Né? Você acha que o que a igreja faz, esse trabalho de acampamento de carnaval nessa época do ano, isso tem ajudado em alguma coisa?
Olha, eu acho que ajuda no sentido de oferecer para o jovem uma programação, né? Um recurso fora essas festas às quais eles ficam sujeitos aí nas cidades. Belo Horizonte, por exemplo, né? Nós estamos em Belo Horizonte, sempre foi um refúgio para aquelas pessoas que não queriam comemorar o carnaval. A gente sabe que desde a gestão passada, né, do prefeito anterior, se investiu muito, ainda mais esse ano de 2023, né? A prefeitura de Belo Horizonte foi muito criticada por causa dos recursos que foram colocados no carnaval, sem patrocinadores, etc. E a parte, deixando de lado os grandes problemas da cidade. Então, hoje, o carnaval em Belo Horizonte tem ganhado, por exemplo, muita força. Então, o jovem que poderia ficar aqui e não ser assediado, nem tentado, hoje ficar na nossa cidade, ficar na maioria das cidades, porque sempre há um investimento, igual você falou, em bloquinhos, sempre tem um triozinho elétrico, sempre tem uma festinha no lugar. Então, o acampamento eu vejo que é, sim, uma alternativa interessante para tirar esses jovens de perto da tentação, né? Fazer com que eles fujam da aparência do mal, mas, por outro lado, também eu entendo que aquela pessoa que realmente é convertida, que realmente anda no Espírito, por mais que talvez a sua igreja não tenha uma programação de carnaval, então, de repente, alguém que está nos assistindo aí pode pensar, poxa, mas eu sou de uma igreja pequena que não tem programação de carnaval, então o que eu faço? Você continua sendo crente no meio do carnaval, você continua tendo que fugir. Se há a possibilidade de fazer algo para os jovens, a minha igreja, eu faço, né? Eu sou pastor de jovens também, já há 7, 8 anos que a gente faz uma programação no carnaval. Eu acho que é ótimo, porque dá uma opção para os jovens, porque os jovens estão aí com os hormônios à flor da pele, com a energia, com o gás total. Então a gente leva para um sítio onde há ministrações, há festas também, há momentos de lazer, é muito importante. Mas caso a pessoa não tem essa oportunidade, eu acho que não é uma desculpa ou uma justificativa. Eu vou para o bloquinho porque não tem nada para eu fazer. E esses bloquinhos, por mais que, comparado com esses grandes carnavais, pareçam ser inofensivos, não são. Não são inofensivos. E a gente vê uma coisa muito assim, existe uma cultura que ela está sendo quebrada dentro do meio evangélico, mas assim, tudo que for evangélico tem que ser de graça. Né? Eles não aceitam pagar nada. Mas às vezes o pai paga para o filho ir numa festa dessa. Às vezes o filho adolescente ele quer viajar para o interior, que vai ter uma festa de carnaval lá, aí o pai dá o dinheiro. Aí se é uma coisa da igreja, o pai não dá o dinheiro. Né? Isso funciona acontece assim. muito. Agora, você acha que é um dever dos pais incentivarem, né, cara, os filhos a participarem de programações da igreja, programações evangélicas, convidar os amigos, isso é um dever de dentro de casa, né? Com certeza. Como você muito bem disse, há essa cultura de que o crente tem que achar que tudo é crente. Tudo é de graça, tudo precisa ser entregue pela igreja, tudo precisa ser dado pela igreja. Mas uma noite de um jovem com seu uísque, com as suas bebidas, etc., sai muito mais caro do que, por exemplo, um acampamento da igreja. Então, de fato, para os jovens que estão aí, que ainda moram com seus pais, para os jovens que estão em casa, que não têm renda, sim dever, é um investimento, não é um gasto, é um investimento para os pais pagarem, né, investirem nos seus filhos para que estejam inseridos. Não é só um acampamento de carnaval, é um momento de comunhão. Sim. Ainda mais nos tempos de hoje, né, principalmente depois da pandemia, que isso aumentou muito essa questão da solidão. Os jovens estão cada vez mais depressivos, ansiosos, vivendo apenas no controle remoto, assistindo Netflix durante dias e dias, estão optando por uma vida solitária. A igreja é um remanescente da comunhão, do olho no olho, do toque, etc. E nada melhor do que 5 dias ali, aproveitando o feriado do carnaval, para reforçar essa questão da comunidade, da comunhão, do partir do pão, do se divertir juntos, né? Porque não é errado se alegrar, não é errado se divertir, errado é pecar. Exatamente. E você acha assim que realmente o carnaval ela é uma falsa alegria, cara? Da mesma forma que é uma fantasia, aquelas alegorias que estão ali, existe uma falsa alegria ali, parece que o povo fica mais assim, empolvoroso, vai chegando o carnaval, o cara às vezes nem vai sair, ele dá uma doideira nele, ele começa a andar para lá e para cá, e quer ir num lugar, quer fazer alguma coisa. Você acha que isso é uma influência da mídia? Eu acho que a mídia e também a inclinação do ser humano, né, para o pecado.
todo ser humano que não tem Jesus, e até mesmo nós que somos convertidos, precisamos vigiar, porque há uma inclinação do nosso corpo, da nossa carne, para aquilo que é carnal. E não tem nada de mais carnal na sociedade hoje do que esse momento de carnaval. Então, são 5 dias, de sexta a quarta-feira, que parece que tudo dá um pause, os problemas do Brasil acabam. Nós, ainda mais, eu acho que o Brasil é um país de um carnaval muito forte por causa do sofrimento do povo brasileiro, por causa da pobreza, por causa da opressão e etc. Mas parece que ali é um grito do povo, um grito de insatisfação, um momento assim de extrapolar, um momento de ser irreverente, um momento de colocar para fora aquele sentimento que está por dentro, né? Mas é lógico que a mídia centraliza tudo. A gente vê, por exemplo, esse ano, o que aconteceu no litoral de São Paulo, não foi tão amplamente divulgado como, por exemplo, o Carnaval. A gente vê, por exemplo, os grandes problemas das cidades, que parece que durante esses 5 dias eles pausam e fica tudo centralizado no Carnaval. Então, o Brasil todo, ele é muito movido a essa questão do Carnaval. É tanto que a gente fala, muitas pessoas falam, que o ano só começa depois do Carnaval. Então, acho que há uma expectativa dessas pessoas de chegar ali a sexta-feira e pôr para fora extravasar ao máximo, sem nenhum pudor. Né? Eu dei uma volta rápida em Belo Horizonte, na terça-feira que eu cheguei do acampamento da igreja, e assim, é de se assustar. Até não precisa ser crente para ficar assustado. É só você ter um mínimo de noção de moral, de ética, para você ficar horrorizado e escandalizado com o que a gente vê. E a gente conhece aí, não falando da igreja, falando de fora da igreja, muito mais pessoas que não gostam de carnaval do que das que gostam. Né? Nós temos algumas imagens que eu queria chamar para a gente assistir, para a gente fazer um comentário sobre elas. Olha aí. Imagem aí, né? Esse foi em 2019, né? Pode comentar. Esse foi uma repercussão muito grande em 2019, onde claramente um demônio ele vence Jesus, né? Ele vence Jesus ali. Foi um escândalo muito grande, a igreja se posicionou, invadiu, encheu as redes sociais de manifestações contrárias a isso que aconteceu, né? E assim, como eu falei, pastor Fábio, desde o começo, eu não me escandalizo com isso. Eu não me sinto menor por isso, eu não sinto que a fé cristã, como você mesmo disse também, Deus, na minha opinião, não fica chateado com isso, porque os filhos das trevas estão aí para justamente agir dessa forma mesmo, mas além dessa questão religiosa, o que aí sim é muito perigoso é a questão do vilipêndio da fé, né? A gente vê aí também, agora desse ano, né, o Carnaval da Salgueiro, que trouxe um enredo assim, o enredo dele foi bíblico, foi pegar ali o Gênesis, a criação, chama o delírio do paraíso vermelho, um negócio assim. Então, assim, não foi uma menção ao Evangelho, foi inteiramente vermelho, isso. Né? E essa Eva, né? É vermelho, para mim, vermelho, porque eles falam, é interessante que ali que o Joãozinho 30, né? Que é um carnavalesco grandioso aí, respeitado no Brasil, ele é tido como se fosse um Messias, né, no enredo deles, que ele vai ali no inferno e resgata as almas do inferno, porque pecado é relativo, porque pecado não é errado, porque pode pecar e não quer dizer que porque você peca em busca do seu prazer que você vai para o inferno. E essa aí é a Eva, né? Tá aí, é uma atriz que representa a Eva e o companheiro dela ali no carro de som, lá no desfile, representando Adão. Então, assim, foi um enredo bíblico colocando tudo em xeque a nossa fé. Por isso que eu fiz essa brincadeira no início com você, uma ironia, na verdade, né? Porque que eles amam tanto a Bíblia, né? A gente entende que uma pessoa que tem essa inspiração, né? Porque isso é uma inspiração, é dado para uma pessoa fazer um enredo e uma construção do que vai ser usado, dos personagens, né? Uma pessoa que tem essa inclinação para fazer coisas desse tipo,
cara, ela tá muito mais ligada ao demônio do que a Deus, né? Por exemplo, essa é uma imagem que eu já nem sei de qual carnaval que é, porque é super comum. Super comum. Sempre é o vermelho, sempre é um dragão, sempre é um bicho chifrudo. E eu não consigo entender o que há de bom e o que há de bonito nisso. Se a gente pudesse voltar naquela primeira imagem que está o representante de Satanás e Jesus, né? Tão interessante, cara, que quando acabou isso aí, eles fazem tudo de caso pensado, obviamente. Quando acabou, o que a gente fica assustado, assim, primeiro é achar no mundo um ser humano que aceita representar esse papel, né? Que esteja fora de um contexto, né? Porque se tivesse fazendo isso num teatro dentro de um contexto que o final da história iria se explicar, né? Mas não. Ali foi feito para banalizar mesmo. Exaltar, né? Satanás. Exaltar Satanás. Falar assim, olha, talvez pode ter sido até algum pacto que foi feito antes. Falar assim, nós vamos na avenida, nós vamos consagrar aqui, nós vamos matar Jesus na avenida, né? Aos olhos do mundo inteiro. Né? Então, quando acabou essa imagem, e porque eu assisti isso ao vivo, o que mais chamou a atenção foi a entrevista que um dos atores ou um dos responsáveis, eu não consigo identificar agora, deu sobre o acontecido. Então, você deve ter acompanhado isso também. Ele fala que não era Jesus ali. Que foi um santo lá qualquer. Foi um santo, que aquilo não era Jesus, era uma outra pessoa, era um homem lá que aquele era o guardião, alguma coisa assim. É mais ou menos isso. Talvez algum lacrador vai pegar essa minha fala e vai pegar a fala dele e falar, ele não falou essa palavra. Não estou falando que ele falou essas palavras. Exatamente. Eu estou falando que ele justificou que esse não era o diabo e esse não era Jesus. Né? Mas aí você olha e fala o quê? Pensa o quê? Depois de toda a repercussão negativa, pode-se falar que é qualquer coisa, mas você vê ali Exatamente. O estereótipo, é o estereótipo que a gente tem de Jesus, né? Um homem cabeludo ali, barbudo. O estereótipo que eles criaram de Jesus. Que eles criaram de Jesus. E o estereótipo que eles criaram de Satanás, né? E eles estão tão mal informados que biblicamente Satanás nem era desse jeito. Né? E nem Jesus desse jeito. A roupa, no caso, os machucados. Então, claramente que foi uma menção ao Evangelho. Foi uma afronta, assim, Jesus, né? Mas a Bíblia fala assim pra gente não se ofender, né? Tão facilmente. Então, assim, essas coisas eu particularmente não fico ofendido em nada com isso, porque eu falo assim, Deus ele não precisa de advogado, Jesus ele é advogado. Deus não precisa de ninguém discutindo com outro ser humano para defendê-lo. Né? Deus é indefensável, não precisa de defendê-lo para nada. Né? Ele sabe resolver os problemas dele. Eu sempre penso isso, olha, Deus sabe resolver os seus problemas. Agora, o que cabe a nós é instruir os nossos jovens que carnaval é uma coisa maligna e satânica por esses motivos. Claramente. Por esses motivos, claramente. Por isso que eu sou contra, né, as escolas infantis fazerem carnavalzinho para criança de 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, porque depois seu filho vai estar aqui, vai estar consumindo esse tipo de material. Vai estar andando com pessoas que pensam dessa maneira. E aí sim nós temos que defender. Aí sim é nosso papel entrar. Né? Porque no meio evangélico verdadeiro, no meio cristão, não existe lugar para covarde. Né? Não existe lugar para covarde. Ou você está do lado de lá, ou você está do lado de cá. Né? Então essas coisas elas precisam ser ditas. Então eu louvo a Deus por homens e mulheres que tem por aí também, mas aqui no seu caso, por um homem igual você, que estudou isso aí, que resolveu falar sobre isso aí, mesmo já tendo passado o carnaval há uma semana, mas é bom a gente preparar os pais para daqui a um ano. Acho que vale a pena até reforçar, pastor, essa questão das crianças. Eu tenho uma filha de 5 anos e ela estuda numa escola confessional, né? Então não se menciona carnaval lá.
Graças a Deus, Deus tem me dado esse privilégio. Mas muitos outros pais que estão, de repente, com seus filhos em escolas públicas, ou até mesmo escolas particulares, seculares, vamos dizer assim, que vai ter o dia do carnaval, vai ter o dia da fantasia, vai ter todo o ensinamento do carnaval. E como que essas cores, como que essas roupas, como que essas fantasias encantam as crianças, né? Eu estava falando da minha filha, por quê? Lá em casa a gente estava na preparação para o acampamento da igreja, o acampamento de carnaval, e isso gerou na mente dela, no imaginário dela, ela começou a construir uma imagem de um carnaval. Que eu pensei assim, poxa, eu tenho que tomar cuidado, porque mesmo sendo um acampamento da igreja, isso pode trazer um imaginário para ela, e depois, quando ela tiver uma certa noção, ela linkar o carnaval a isso que aparece na TV. Então, os pais precisam aconselhar. Gente, por mais que seja bonitinho, e eu pego aqui um gancho em outras festas, que são festas tradicionais, brasileiras ou importadas, né? Como o Halloween, como a festa junina e etc., que são festas que não convém um cristão, nós sabendo da origem, sabendo do propósito dessas festas, por mais que seja bonitinho, por mais que as crianças gostem, por mais que dê umas postagens muito legais, a gente tem que tomar muito cuidado, porque uma vez que isso entrou no imaginário e encantou uma criança e realmente todos esses detalhes são feitos também para encantar as crianças, quando chega aí numa fase da adolescência, na fase adulta, desconstruir isso, é muito mais difícil. Então fica de fato o alerta para os pais, principalmente quem está na praia. Às vezes está na praia, estamos na praia aqui, e aí vai ter um trio elétrico, vamos lá ver como é que é. Isso vai construindo algo. A gente tem que fugir da aparência do mal, a gente não pode estar num lugar... a não ser que haja um propósito, né? Existem, por exemplo, não sei se você vai mencionar aí, bloquinhos evangélicos que dividem muitas opiniões, etc. Mas eu entendo que há um propósito naquilo ali, etc. Aí é uma coisa. Mas ir para curtir, ir para participar daquilo, não convém, como você disse, a própria imagem já diz tudo, né? Sem dúvida. Meu irmão, nós vamos para um pequeno intervalo comercial, mas antes desse intervalo eu quero te fazer uma pergunta para você responder depois, que eles jogam muito também a conta do carnaval na questão da economia, né, que movimenta a economia, tudo, mas eles não falam assim de quanto que foi gasto com aquilo ali para movimentar essa economia. Queria que você respondesse isso para mim depois de um pequeno intervalo comercial. Não sai daí porque a gente volta agora falando de carnaval. Estamos de volta com o nosso podcast Pode Crer, aqui na Rede Super de Televisão, com o nosso amigo Leandro Jarrell, jornalista, pastor também, e que fez um estudo sobre o carnaval. Nós estamos falando aqui das mazelas do carnaval e de tudo de ruim que o carnaval traz para a sociedade. E uma das coisas que é muito claro, né, do carnaval é o tanto que o carnaval é contra as questões cristãs, é contra Jesus, é contra as coisas religiosas. Quando se fala muito hoje o pessoal da lacração, porque existe o pessoal da lacraçãozinha ali do Leblon, né? E eles é mais amor, por favor, e aceitam tudo, aceitam todos, e o carnaval é uma festa democrática, e eles falam muito em tolerância religiosa, mas não existe nenhuma intolerância religiosa maior do que o carnaval. Verdade. Né? O carnaval é uma intolerância com o mundo cristão, do início ao fim, aplaudida por centenas de pessoas, reverenciado pela mídia, e nós não podemos assim falar absolutamente nada, né? Uma festa promíscua que prega a sexualização precoce. Muitas meninas ficam grávidas no carnaval, muitas meninas perdem a virgindade no carnaval, muitas pessoas se iniciam o uso de droga no carnaval. Isso ninguém fala nada. E falar em que eles comentam, sabe, o Leandro, de festa democrática, mas quando você vai ali para Marquês de Sapucaí, as festas mesmos, as festas que acontecem ali, por exemplo, esse ano, tinha festa com ingresso de R$3.000 lá na Marquês de Sapucaí. Né? Então, assim, que democracia que é essa? Quem pode pagar R$3.000 em um ingresso? Quando você vai para os blocos de Salvador, quem está com abadá caríssimo, que custou caríssimo, bem mais de R$1.000, e está seguindo o bloco, né? E a população está em volta, eles botam uma corda e um monte de segurança, e a população, o pobre, que devia ser inserido nesse contexto que está sendo usado o dinheiro do governo
para fazer o carnaval, ele que devia estar ali, né, naquele lugar, ele está tomando pancada de segurança para não chegar perto, para não atrapalhar os foliões ricos que pagaram para estar ali. Né? Não estou criticando fazer festa particular, fazer festa que o ingresso custa caro, isso aí faz parte. Existem festas que as estruturas são gigantescas e que a pessoa paga para ter o privilégio de estar numa área nobre, de ter uma comida sendo servida ali, um all inclusive e tudo mais. Isso aí tá tudo certo. O que a gente não concorda é com a hipocrisia de dizer, a contradição, de dizer, não, isso aqui é uma festa democrática, é uma festa pro povo, mas tem um convite de R$3.000 para pagar em determinados lugares aqui dentro da Marquês de Sapucaí. A gente sempre vê os samba-enredos ao longo dos anos, sempre é aquele discurso da inclusão, da democratização, contra o racismo, contra a intolerância e etc. Mas na prática, como você bem disse, o próprio carnaval ele é elitista, o próprio carnaval ele é racista, o próprio carnaval ele faz a separação de classes Totalmente. de uma forma muito clara, né? Então, usa-se mais uma vez, como se usa na política, etc., o pobre, o negro, a mulher, o favelado, o nordestino, como fonte de renda, como massa de manobra, e essas pessoas mesmo, as ditas minorias, não recebem nenhum retorno, não são respeitadas como de fato deveriam ser, né? São apenas ficam de fora do usado da como festa mercado, ali. como mercadoria mesmo. Você disse aí sobre a questão da intolerância, né? O próprio enredo da Salgueiro, que foi talvez... Hoje, esse carnaval de 2023 teve duas grandes polêmicas. Um foi a Gaviões da Fiel, a roupa lá da Sabrina Sato, que foi um dragão. Sabemos que o padroeiro da Gaviões, etc., é São Jorge, etc. Então, ela fantasiou de dragão ali. Deu uma entrevista recheada de coisas ocultistas e tal, mas isso eu acho que cada um tem sua religião, a gente tem que respeitar. Sim. Eu não posso querer, e fica um recado para o crente, eu não posso querer que o carnavalesco ele faça uma mensagem bíblica. Eu não posso querer que a dançarina vista uma roupa santa, sendo que muitas vezes muitas crentes dentro da igreja não estão vestindo de maneira santa. Então é hipocrisia. Então o pecador está aí para pecar mesmo e não se preocupa com ele, a não ser para evangelizar. Agora querer que uma árvore má dê frutos bons, aí você está perdendo seu tempo, você está jogando pérolas aos porcos. Então o que a gente tem que fazer é orar, evangelizar e nunca querer mudar a mentalidade das pessoas. Mas o que me deixa chateado e nervoso, pastor, é justamente essa hipocrisia. O próprio enredo da Salgueiro foi falar sobre opressão contra a intolerância, a favor do amor e etc. E como que eles falaram contra a intolerância? Fazendo afrontas ao evangelho, sendo intolerantes ao cristianismo e etc. Então, eu acho que os direitos precisam ser iguais. Se eu posso falar do cristão, porque quando você fala, por exemplo, houve uma polêmica muito grande, eu não vou entrar no mérito, mas vou apenas mencionar, de 2019, se não me engano, teve um grande Exu em um dos desfiles. E aí muitos cristãos criticaram, falando que é um demônio, etc. Não querem entrar nesse mérito, se é demônio, se não é, ok, cada um tem sua crença, mas qualquer menção contra aquela fantasia foi dita como intolerância. Mas pega um Jesus e põe Satanás para vencer ele, não é intolerância. Não é intolerância. Mas pega uma Eva e põe ela de vermelho com cara de Satanás, com olho branco, e não é intolerância. Mas pega uma pessoa, o Joãozinho 30 no caso, que já morreu em 2011, mas pega ali a imagem dele como resgatador das almas do inferno, falando basicamente o contrário daquilo que a gente acredita, e isso não é intolerância. Então, que diversidade é essa, quando que só um lado ele pode ter direito de voz? Que liberdade de expressão, que foi o tema da Salgueira esse ano, onde só um lado tem direito de voz? Então, como o senhor mesmo diz, pastor, a gente tem que ser corajoso, o evangelho tem que se posicionar, o povo cristão tem que se posicionar, não tem que aceitar esse tipo de coisa, mas se posicionar de forma inteligente. Não é posicionar contra as pessoas, é posicionar contra a ideologia que está ali por trás e que, infelizmente, muitos desses cristãos que estão criticando a roupa da mulher lá e etc., mas está lá consumindo carnaval, mas foi num bloquinho, mas está lá com outros e outros pecados, então a gente tem que posicionar de uma forma inteligente. Exatamente. Esse ano, falando de intolerância também, fizeram muitos trocadilhos com versículos bíblicos, muitos, né? Então isso é uma forma de afronta também. Então eu sempre vejo muito isso, assim, a nossa luta é contra a carne. Eu não sou uma pessoa, por exemplo, que tenho uma mágoa,
uma questão contra nenhum desses seres humanos que foram usados para aquilo ali ou que falaram alguma coisa. Isso realmente, assim, de fato, pastor, isso não me ofende, sabe? Eu não fico ofendido por Deus, né? Eu só não me sento na roda dos escarnecedores. Justamente. Isso aí para mim não serve, né? Gente que fala mal de Deus, ela não causa em mim uma ofensa, mas para mim não serve para estar na mesma mesa. Não é porque eu me sinto melhor do que elas, de maneira nenhuma. É porque elas não têm absolutamente nada para acrescentar na minha vida. E aí se você falar assim, não, mas você tem que estar ali para evangelizar as pessoas, fazer a diferença. Você tem que fazer a diferença onde as pessoas querem que seja feita a diferença, não onde as pessoas não querem. Porque tirando isso aí, é igual o senhor falou, é dar pérolas aos porcos. Justamente. Um exemplo muito claro, quando Jesus estava sendo crucificado, aí não um teatro, mas Jesus de fato sendo crucificado, o que Jesus fala ali? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que eles fazem. Essas pessoas, gente, elas não sabem o que elas estão fazendo. Não sabem. E isso até me emociona, porque elas estão apenas reproduzindo aquilo de forma inconsciente, elas não sabem o que estão fazendo. O que a gente tem que fazer é amar essas pessoas. Eu acabei de ler ali, enquanto eu esperava para a entrevista, um episódio onde os discípulos, quando Jesus estava para entrar em Jerusalém, ele passa por Samaria e ali ele não é recebido, porque os samaritanos não se davam bem com os judeus e ali ele não é recebido. Aí os discípulos chegam para Jesus e falam assim, vamos orar, pode orar para mandar fogo nessa cidade. Aí Jesus não ficou chateado com os samaritanos, não. Jesus ficou invocado, foi com a atitude dos discípulos. E lá em Lucas, Jesus fala o seguinte, olha, eu não vim para mandar fogo nas pessoas, não. Eu não vim para destruir as almas, para mandar fogo nas pessoas. Eu vim para salvar as almas. Então, em vez de ter ódio por essas pessoas, em vez de ir contra essas pessoas, a gente precisa o quê? Orar e buscar a salvação dessas almas, porque de fato elas não sabem o que elas estão fazendo, elas não estão ofendendo Jesus, elas não estão ofendendo a igreja, mas o que a gente precisa é intervir levando a luz. E aí vem a estratégia, tem as estratégias dos blocos evangelísticos, né? Que é muito criticado por parte da igreja, mas enquanto tem crente que fica sentado dormindo durante o carnaval, tem gente fazendo algo, e aí vem aí as críticas, né? As divisões aí nas igrejas. Exatamente, né? A gente vai só terminar um assunto que eu tinha falado antes dos comerciais, é sobre o dinheiro que é investido no carnaval, e ele é muito alto, com a justificativa de que aquilo traz economia. Só que os danos deixados pelo carnaval ele é muito maior do que o dinheiro que é investido. Né? Muito maior do dinheiro que é investido. Aquilo em volta daquilo ali, no final da festa, aquilo é só podridão, é só gente bêbada, caída, gente drogada, gente sendo abusada, doenças, lixo, gravidez precoce, é muita coisa que envolve o final de uma festa carnavalesca, porque a pessoa entra com esta mentalidade. Né? Agora, falando dos blocos de carnaval, existem dois tipos, né? Existem as igrejas que fazem os bloquinhos e vão para o carnaval para evangelizar e colhem frutos disso aí, né? Existem os grandes blocos, como o da Bola de Neve, por exemplo. Não dá para por exemplo, eu não entro em detalhe, porque como eu não participo de nenhum, e nem participo da nossa igreja, por causa de outros ministérios que eu atuo, então não sei muito bem como é que funciona. Só que eu acho que tudo é válido da intenção do jovem que está indo, né? A intenção do jovem que está indo qual que é? Cara, eu estou indo com uma intenção realmente ministerial, de ganhar uma vida que está ali, porque é possível isso acontecer. Uma pessoa desviada, por exemplo, então, ela está ali, daí ela está num bloquinho, o bloquinho chega nela e fala, irmão, nós vamos aqui para te falar de Jesus. Cara, é constrangedor se o cara é crente. É constrangedor, né? Verdade. Para o cara. Ele fica constrangido. Então a gente vê muitas imagens aí de pessoas assim, que estavam com a camisa do Abadá, que estavam com o Abadá, e tirando a roupa e chorando e falando assim, jogando fora e indo embora para casa. Pra casa, né? Chorando assim porque alguém foi ali e evangelizou ela. Então,
Eu tenho uma visão de que é válido, né? Mas quem está cuidando disso, o pastor que está monitorando isso, né? Ele precisa cuidar muito bem das ovelhas dele que estão indo, para que não existam ali pessoas com outras intenções de aproveitar a festa. Falar, não posso no carnaval, então eu vou nesse bloquinho da igreja aqui que eu vou me divertir. O público cristão tem que ser menos crítico, no sentido do seguinte: vê uma imagem e pronto, já critica tudo, sem entender o que está acontecendo ali por trás, sem entender, sem participar daquilo, sem entender os motivos, sem perceber quais são os frutos e etc. Então, a gente tem esses bloquinhos que são muitas vezes criticados por parte da igreja, mas como o senhor disse, estão colhendo, estão fazendo assim, uma revolução mesmo no meio do carnaval. Aqui no Carnaval de Ouro Preto, né, tem um bloquinho lá do tio Pedro, se não me engano agora me fugiu a memória, mas que há anos faz um trabalho no Carnaval de Ouro Preto, justamente nisso. A gente tem no meio do carnaval pessoas que ali foram abusadas, que não têm pai, que estão ali extravasando algo. Uma fuga também. Uma fuga, um vazio, que de repente chega uma pessoa sóbria ali e fala que existe alguém que ama, que dá um abraço, que faz uma oração, que pode fazer a diferença. Tem um livro muito interessante do T.L. Osborne que fala que nós devemos estar onde os pecadores estão. Então, eu, por exemplo, já fui na parada gay aqui em Belo Horizonte. Muita gente ficou escandalizada. O que você foi fazer na parada gay? Tem que vigiar. Eu não vou virar gay na parada gay. Não corre esse risco. Mas o que eu fui? Eu fui conversar com as pessoas. Eu fui falar de Jesus com as pessoas. Eu fui simplesmente ser ali alguém junto com elas e colhemos vários frutos de pessoas que estavam ali, que eram desviadas, que ficaram constrangidas. Né? Muitos desviados, muitas pessoas que estavam ali eram pessoas de igreja. Então é um contexto mais ou menos parecido. Eu nunca participei de bloquinhos de carnaval, mas a gente precisa ter cuidado ao criticar, porque tem muita gente fazendo um trabalho bonito e que a gente critica às vezes sem entender, né? Agora a minha opinião, se é criado um bloquinho simplesmente para o crente estar ali no meio, né? Só com o nome de crente, sem fazer nenhum tipo de trabalho, aí eu acho que é uma mistura aí que não convém. Mas se há um propósito espiritual nisso, eu acho, na minha opinião, que vale a pena. Agora, se eu não concordo, é só eu não ir. Eu não preciso ficar dividindo a igreja na internet e brigando por causa disso. Tem gente que critica as igrejas que fazem acampamento, tem gente que critica as igrejas que não faz nada, tem gente que critica as igrejas que vai para a rua e tal, e etc. Então fica muito difícil a gente agradar todo mundo. Criticar não tem nenhuma possibilidade de você ser criticado, né? Nenhuma. Nem se você morrer. A pessoa morrer, você morreu cedo, né, rapaz? Mas também, né, rapaz, aquela vida que ele levava... Sempre tem, né? Então vai ter alguma coisa, né? Sempre tem alguma coisa. Mas, pastor, fala uma coisa aqui para mim. Daqui a um ano nós vamos ter carnaval de novo. Fora os fora de época. Sim. Né? Porque nós estamos falando de carnaval aqui, mas existem festas no Brasil o ano inteiro. É o pré, é o pós, é o durante. Exatamente. Fora os fora de época. Falando nisso, gente, já tem ovo de chocolate Já. No supermercado antes do carnaval, cara. Nem começou a Páscoa, já estão vendendo ovo, né? Tem que ver violento, né? Tem que ver de onde vem esses ovos. No Natal eu falei assim, olha, o Natal, né, muito explorado pelas lojas, né, pelas empresas e tal, e tudo bem, tá tudo certo, mas eu acho que deveria ter uma lei assim, sabe, que seria obrigatória, assim, olha, você quer enfeitar a sua loja de Natal? Quero. Então você tem que pôr uma placa assim na entrada dela, Jesus, parabéns. Né? Você não está comemorando o aniversário de Jesus, Natal, desejando um Feliz Natal, o espírito de Natal. Então, por que você não vai botar o nome dele em nada? E da mesma forma a Páscoa. Né? Você quer vender ovo de chocolate? Você quer comemorar? Você quer escrever a palavra Páscoa? Feliz Páscoa? Quero. Então você tem que ter uma placa aqui explicando alguma coisa. Né? Legal. Porque é engraçado, né? Eles batem na gente, mas usa tudo bíblico. E usa. O negócio usa a Bíblia inteira. Então, daqui a um ano nós vamos ter carnaval de novo. O que você diria para os pais já irem preparando os filhos, né? Qual é a ocupação que um pai poderia dar para um filho na época do carnaval?
já ir juntando dinheiro para mandar ele para um acampamento de uma igreja, já ir educando ele em relação a isso, conversando com ele sobre os malefícios do carnaval, o que isso traz, principalmente para crianças em escolas, que isso não é só uma brincadeirinha, que isso aí tem coisas mais sérias. O que você falaria para um pai? O que você instruiria para um pai de uma criança pequena e de um adolescente? A primeira coisa, o pai tem que dar o exemplo, né? Porque não adianta nada o pai querer ensinar algo para o filho que ele mesmo não faz. O segundo é não deixar para explicar algo, para querer ensinar algo ali nas vésperas. Então, tem que ter uma caminhada. E não só uma caminhada de ensinamento a respeito do carnaval, mas uma caminhada bíblica. Então, a gente tem que ensinar os nossos filhos no caminho, ensinar a Bíblia, levar os filhos na igreja. Tem muito pai que fica com dó de levar o filho na igreja. Porque ele está muito cansado. Porque ele vai acordar cedo, etc. Minha mãe me arrastava para me levar na igreja. E por mais que durante um tempo eu fiquei fora, foi isso que me fez voltar. Então, o filho de crente precisa estar na igreja, porque é na igreja que aprende os valores, é na igreja que aprende os princípios, é na igreja que aprende as práticas cristãs. E talvez, uma vez que o seu filho já cresceu nesse contexto de igreja, da palavra de Deus, etc., talvez não é nem necessário o pai ensinar, porque o próprio filho, ele já constrói aquele entendimento. Isso para os mais velhos, né? Claro. Mas no caso das crianças, é ensinar mesmo, falar, olha, vai chegar tal época, é época que as pessoas estão se fantasiando, etc. Mas tudo isso não agrada a Deus por causa disso. Tem que ensinar o porquê, né? Você falou da Páscoa. Eu lembrei, na Páscoa passada, minha filha, na época com 4 anos, o meu cunhado chegou e falou assim, você ganhou o vinho de Páscoa e tal, e a Páscoa do coelhinho, não sei o quê. Minha filha falou com ele, titio, a Páscoa não é coelhinho. A Páscoa é Jesus que ressuscitou. Ele morreu e ressuscitou para salvar os pecadores. Então, assim, eu fiquei chocado. Não me recordo de ter ensinado isso para ela diretamente, mas ao longo da vida, às vezes a gente quer que o nosso filho aprenda algo ali para determinado momento. Sim. Mas o ensinamento ele precisa vir ao longo da vida, ao longo da trajetória. Não é simplesmente ensinar no Natal que isso é aquilo, mas ensinar ao longo da vida, do dia a dia, né? Através ali do almoço, através do jantar. Hoje os pais são negligenciam muito. Hoje os pais não se assentam mais com os filhos no almoço para ensinar coisas. Hoje o celular educa muito mais, o TikTok está aí invadindo as casas, invadindo as famílias, ensinando 200 vezes mais do que muitos pais. E o antídoto para essa secularização das nossas casas é a igreja, é a palavra de Deus. E eu falo igreja porque tem muito pai que até lê a Bíblia com o filho, tem muito pai que até passa um videozinho bacana, cristão para os seus filhos, mas a prática do dia a dia, de domingo está lá na igreja, de quarta-feira está lá na igreja, isso marca a vida de um filho e isso vai fazer a diferença, não só na infância, mas para toda a vida daquele filho. Acho que você resumiu tudo aí, né? Dar o exemplo Sempre. É a melhor resposta, né? Dar o exemplo daquilo que você quer que seu filho faça. Não dá aquele negócio, né? Faça o que eu falo. Como é que é? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Isso não existe. O maior ensinamento é o exemplo. Sem dúvida. Sem dúvida. Meu irmão, quero te agradecer muito sua presença aqui. Já acabou, rápido, cara. Né? Programa bom passa rápido. Se a gente tivesse plateia aqui, o pessoal fala... Mas a gente não tem. Mas, olha, te agradecer muito a sua presença aqui. Foi enriquecedor a gente poder falar, abrir os olhos de muitas pessoas, né? Deixar claro que nós não estamos falando aqui mal de pessoas. Eu não estou falando mal daquele cara que se vestiu de Jesus, nem daquele cara que se vestiu de diabo, nem daquele cara que se vestiu de Eva e nem das pessoas que fizeram o carnaval. Não é disso. A nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra o ser humano, né? Eles mesmos sabem que o negócio é espiritual, espiritual. E o que nós vamos fazer, a nossa luta é ensinar os nossos jovens a lidar com isso. Tá? Muito obrigado, que Deus te abençoe, continue te prosperando. E quando você quiser voltar com outros assuntos, essa casa aqui você sabe que ela é sua. Pode deixar. Muito obrigado e até mais. E obrigado a você também que esteve presente com a gente aqui na Rede Super de Televisão. Que Deus te abençoe e que a paz do nosso todo-poderoso Jesus Cristo de Nazaré esteja sobre a sua casa e sobre a sua família, em nome de Jesus. Amém.